Fala galera do oitavo ano, estamos aí para mais uma aula, dar seguimento aos nossos estudos, não estamos podendo nos encontrar, mas essa é a forma que nós temos para continuar estudando. Hoje nós não iremos ver nenhum conceito novo, iremos continuar trabalhando com o sistema digestório e corrigindo a atividade que vocês fizeram em casa. Aliás, eu quero parabenizar aqueles alunos que postaram ali no meu e-mail as fotografias das atividades respondidas. Quero mandar um alô para Camille Vitória, muito bem Camille, Júlia Coutinho do oitavo ano A, Larissa, Nicolas, Robert Nicolas, Tayla e Maria Luíse. Foram os alunos que mandaram lá para mim a fotografia das atividades respondidas. Do oitavo ano B, Ana Clara Félix, Ana Clara Santos, Ana Lívia, Felipe, Janine, Jonathan Queiroz, João Paulo, Pedro Cavalcante, Rauan, Ícaro Gabriela. Parabéns para vocês que mandaram a fotografia. Os outros não mandaram, não sei se fizeram ou se não fizeram, mas é importante que vocês realizem as suas atividades em casa. Muito bem, é importante também que nós possamos corrigir essas atividades. Eu dei uma olhada nas atividades, percebi que tinha algumas respostas muito boas e outras que precisavam ser consertadas. Então, para isso, nós iremos corrigir as nossas atividades agora, as atividades que foram feitas. Então, vamos lá. Questão número 1. A questão número 1 é: ao colocar um alimento na boca, e mesmo que seja um alimento salgado, aqui o livro traz uma bolacha de sal. Depois de mastigar por um tempo, você vai sentir um gosto adocicado. De onde vem esse gosto adocicado se a bolacha era de sal? A resposta certa é da amilase. Nós falamos na aula passada sobre a amilase, essa enzima que participa na digestão do amido. Essa é a resposta certa da questão número 1. Ok? Questão número 2 é uma resposta pessoal. Eu dei uma olhada lá nas suas respostas e a pergunta é: a lista de alimentos que você gosta de comer. Ali tinha hambúrguer, pizza, massas em geral, carnes. Eu também gosto de comer isso aí. Mas aqui pediu para relacionar qual deles não são bons para a saúde. Nós temos que diversificar a nossa alimentação, né, e dar importância para todos os grupos alimentares que foram trabalhados para manter a saúde do corpo e também manter a saúde do sistema digestório. Vamos para a pergunta número 3. Pergunta número 3. Além de servir para um belo sorriso, qual a importância dos dentes no processo digestório? Eu quero falar para vocês que o corpo não se preocupa muito com estética. O corpo ele é bonito por natureza, mas a função do corpo ela é biológica. Além de ter um belo sorriso, os dentes também servem para triturar os alimentos. Essa é a função biológica dos dentes: triturar os alimentos. Quebrando eles em pedaços pequenos para que seja facilitada a reação das enzimas. Essa é a função dos dentes e a resposta da número 3, da importância de cuidar dos dentes. Resposta número 4. O que são e para que servem as glândulas salivatórias? É simples essa resposta, eu acho que ninguém deve ter errado. As glândulas salivatórias elas servem para produzir saliva. Pergunta número 5. No homem, a secreção biliar e pancreática interagem com o bolo alimentar em que parte do corpo? A resposta certa é no intestino delgado.
Aqui no intestino delgado, o alimento vai receber a bile e o suco pancreático. Na aula passada, no vídeo, eu falei para vocês, especificamente isso que vai acontecer no duodeno. O duodeno é o segmento que vem logo depois do estômago, os 20 primeiros centímetros do intestino delgado, ele é chamado de duodeno. Então, o duodeno é parte do intestino delgado e é lá que vai acontecer a reação da bile e do suco pancreático com o alimento. Vamos para número 6. Número 6. A pergunta é: onde ocorre a digestão das gorduras? Também foi falado lá no vídeo, também está no livro e é fácil de responder essa questão. As gorduras são moléculas grandes que não são quebradas no estômago pelo ácido do estômago. Então, o que ocorre com as gorduras? As gorduras, elas passam por um processo de emulsificação. Isso vai acontecer também no duodeno, no intestino delgado. A pergunta é: onde ocorre a digestão da gordura? No intestino delgado. Pergunta de número 7. Na digestão, a atividade hepática do fígado se relaciona diretamente com o processo de quê? Qual é a parte do fígado na digestão dos alimentos? O fígado, ele produz a bile. A bile vai ficar armazenada na vesícula biliar. É um líquido esverdeado, mas ele é produzido pelo fígado. E para que serve esse líquido esverdeado? Para emulsificação das gorduras. Essa é a resposta certa. Vamos rapidamente para a pergunta número 8, não temos tempo a perder. Pergunta número 8. Considerando que um operário almoçou feijão, arroz, ovo frito, alface e banana, podemos dizer que a digestão química ocorreu onde? Isso ficou bem claro na explicação que eu dei para vocês no vídeo. A digestão química, ela começa na boca. Na boca, através da amilase. É a primeira enzima que vai reagir com os alimentos para a quebra desses alimentos. E ela vai finalizar no intestino delgado, quando ocorrem as duas últimas reações químicas, que é a neutralização dos ácidos e a emulsificação das gorduras. Então a resposta certa é a letra A, na boca, e termina no intestino. Vamos para a questão número 9. Além da satisfação em comer, qual a função dos alimentos no nosso corpo? Na verdade, a função biológica dos alimentos não é satisfazer o paladar. A função biológica dos alimentos é nutrir o corpo. É para isso que eles servem. Essa é a função dos alimentos, nutrir o corpo. E quando o alimento vai nutrir o corpo, ele está reparando danos que o corpo sofreu, dando energia para o corpo, construindo tecidos do corpo e, além de construir tecidos, ele vai também, com a última função, regular o funcionamento. Essa é a função dos alimentos
para o nosso corpo. Tem muitas pessoas que comem apenas para satisfazer o paladar. Esquece de comer para nutrir o seu corpo. O corpo precisa de reparo, precisa de energia, precisa de construir e precisa de regulação. Daí a importância de comer adequadamente, observando os grupos e a necessidade que o corpo tem desses alimentos. Ok, vamos para a questão número 10. Questão número 10. Deve-se comer todas as vezes que se tem uma pequena sensação de fome? Justifique sua resposta. É claro que não. Não é na primeira sensação de fome nós temos que comer repetidas vezes. É necessário respeitar um espaço de tempo para que o corpo possa completar a digestão. O estômago, por exemplo, ele vai completar a digestão e depois ele vai produzir as substâncias para receber novamente, isso demora um tempo. Então nós temos que ter um espaço entre as refeições, respeitar esse espaço entre as refeições. A resposta é não. Não comer a qualquer sensação de fome. Temos que respeitar um espaço de tempo entre as refeições. Para que o corpo possa completar as suas funções e realizar de forma adequada. Vamos para a número 11. Número 11. O que é digestão? A digestão é uma função que o corpo realiza para quebrar os alimentos em pedaços cada vez menores. E para realizar essa função, o corpo utiliza de alguns mecanismos, como reações químicas e mecânicas. Quando você mastiga, você está realizando uma função mecânica, quebrando de uma forma mecânica. Quando as enzimas atuam e os ácidos atuam, eles estão realizando funções químicas. Então, digestão é um conjunto de reações químicas e mecânicas para quebrar os alimentos. Essa é a função da digestão corporal. Então, a resposta é um conjunto de reações. Estamos quase chegando ao final, vamos para a questão número 12. Quais são algumas das diferenças entre os alimentos que entram na boca e o alimento que é engolido? Qual é a diferença entre o alimento que você colocou na boca e o momento em que ele é engolido? Existem aí algumas diferenças. Nós iremos responder aqui na questão número 12. Quais são essas diferenças? Quando você colocou o alimento na boca, ele estava grande, em pedaços grandes. Quando você vai engolir, esse alimento já foram triturados e eles já foram umedecidos pela saliva, formando um bolo alimentar. Então o alimento, quando ele é engolido, ele já está diminuído em pedaços menores e também ele já está umedecido pela saliva. Essa é a diferença.
Ok? Vamos para a questão número 13. Rapidamente, questão número 13. Qual é o caminho percorrido? Qual o caminho percorrido pelo alimento desde a boca até os resíduos não aproveitados serem eliminados? Ok. A pergunta é: qual o caminho por onde esse alimento passa? Existem alguns órgãos do sistema digestório que o alimento não passa por eles, como o pâncreas, como o fígado, como a vesícula biliar. Aqui é apenas o caminho por onde passa o alimento. E aí nós temos a boca, depois da boca ele vai para o esôfago, depois do esôfago ele chega ao estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e, por fim, o ânus. Esse é o caminho percorrido pelo alimento no corpo, sendo que o alimento não passa pelo fígado, não passa pela vesícula biliar, não passa pelo pâncreas. Vamos para a questão número 14. O que acontece com os alimentos no estômago? Muito bem, no estômago os alimentos sofrem a ação do suco gástrico. Os alimentos são quebrados pelo suco gástrico. Número 15. O que acontece com o alimento no intestino delgado? A absorção de nutrientes. No intestino delgado, os nutrientes eles passam pelo sangue e são absorvidos, e o sangue leva eles a todas as partes das células. Número 16. Em que parte do sistema digestório a água é absorvida? Ok, desde a boca até o intestino grosso. Vamos para a questão 17. Água e sais minerais geralmente são absorvidos sem ser digeridos. Como se explica isso? Eu já falei sobre isso para vocês quando nós estávamos estudando sobre a membrana plasmática. A água ela é uma molécula pequena e os sais minerais. Por isso, ela consegue penetrar facilmente na membrana. Então, a água ela não precisa ser digerida, mesmo porque se a água fosse quebrada a sua molécula, ela deixaria de ser água, né? Então, é uma molécula pequena que tem passe livre e consegue passar pela membrana, daí ela não precisa ser digerida. Última questão, questão 18. As fibras dos alimentos vegetais não são digeridas e elas são eliminadas no bolo fecal. É importantíssimo comer alimentos com fibras. Apesar de não ser digeridas, as fibras são fundamentais para absorver água no intestino grosso, aumentar o movimento do bolo fecal e facilitar a evacuação. Então, pessoas que têm problema no intestino, que não conseguem eliminar as fezes, precisam comer alimentos com fibra, porque elas facilitam. Ok, chegamos ao final dessa aula. Vamos continuar estudando. Lá no grupo eu vou estar passando algumas pesquisas relacionadas a esse tema. Um abraço para vocês, aproveite o tempo que vocês têm para adquirir conhecimento. Logo nós estaremos juntos. Um abraço e até a próxima.